Nós continuamos a ministrar sobre conflitos da vida e esta é a sexta mensagem. Dentro desse tema, estamos compartilhando experiências pessoais do pastor Dario Coy, autor do curso Conflitos da Vida, e continuamos a pedir que você não perca a sequência, traga um bloco de anotações e preste bastante atenção. Já vimos, e vamos passar rapidamente para chegar onde nós paramos da última vez, que as mensagens têm o propósito de responder a 3 perguntas. A primeira, como ser uma pessoa bem-sucedida. Segundo, como construir um casamento bem-sucedido. E terceira, como ser pais bem-sucedidos. As mensagens não vão ser uma com essa finalidade, outra com outra não. Os assuntos virão misturados. E eles estão... Eles não são divisíveis, vamos assim dizer. Eles dependem um do outro. Então eles vão ser dados, ainda que em momentos específicos a gente fale sobre alguma coisa, mas vamos sempre falar sobre a outra também. Nós vimos que a nossa vida é composta de 3 partes, espírito, alma e corpo, e vimos que há certas leis físicas que governam o universo. Violarmos essas leis, vai haver uma consequência correspondente, e que Deus sempre atua através dessas leis. Vimos que o nosso corpo opera de acordo com os nossos sentidos, visão, audição, paladar, tato, olfato. Vimos também que há leis psicológicas ou mentais, e nosso sistema psicológico abrange a mente, as emoções e a vontade. E se quebrarmos certas leis psicológicas, nós teremos consequências psicológicas ou mentais em nossa vida. Vimos que temos pessoas que querem resolver problemas espirituais buscando soluções lógicas, e nem sempre isso dá resultado. Como é o caso da amargura, e que já foi tratado aqui em outras ocasiões. Nós vimos que nós temos uma consciência, essa consciência está no nosso espírito, e todas as vezes que nós ferimos ou quebramos princípios espirituais, nós vamos ser afetados e, eu diria, de certa forma, afligidos, no bom sentido da palavra, até que nós consertemos aquilo que a consciência em Deus nos levará a entender e a discernir. Então, quando nós violamos leis espirituais de Deus, princípios espirituais de Deus, então nós temos consequências para a nossa vida que são inevitáveis. Nós estamos vendo princípios que nos ensinam como podemos viver uma vida bem-sucedida. Quando nós violamos um desses princípios, há uma consequência correspondente em minha vida. Esses princípios, nós vimos, estão baseados nas bem-aventuranças. E nós encontramos 8 princípios que foram selecionados para essas ministrações, e nós já estamos bem adiantados, mas rapidamente. A primeira bem-aventurança é a humildade de espírito. Bem-aventurados pobres de espírito, pois deles é o reino dos céus. O princípio que está por trás dessa bem-aventurança é o primeiro princípio, é o princípio da salvação, e também o da compreensão do princípio da autoridade.
Vimos que o resultado de viver esse princípio são vida eterna e, em segundo lugar, atitudes maduras na compreensão de si mesmo do ponto de vista de Deus. Eu violo esse princípio quando estou separado de Deus, privado da sua graça. O meu orgulho não me impede de receber de graça a graça de Deus, o perdão de Deus, o favor de Deus, colocando somente em Jesus a base para essa aceitação, para o perdão, para recebermos a vida que nos é dada gratuitamente. Quando eu violo esse princípio, eu me torno orgulhoso. Quando eu violo esse princípio, eu desenvolvo um espírito crítico. Depois vimos a segunda bem-aventurança, a mansidão. Bem-aventurados os mansos, porque darão a terra. Trata-se de alguém que faz a entrega dos seus direitos ao Senhor. O princípio que está por trás dessa bem-aventurança é o segundo princípio, o cultivo da mansidão. Resultados de viver esse princípio é poder para viver sobrenaturalmente pela fé. Em segundo lugar, capacidade para aproximar-se das promessas de Deus. E em terceiro lugar, vitória sobre a ira e a preocupação. Quando eu violo esse princípio, tenho um espírito também rebelde. Quando eu violo esse princípio, eu fico ansioso. Quando eu violo esse princípio, eu fico irritado. A terceira bem-aventurança é a misericórdia. Bem-aventurados os misericordiosos, pois obterão misericórdia. Trata-se de alguém que tem simpatia, mostra amor e perdoa sinceramente aos que o ofendem. O princípio que está por trás dessa bem-aventurança é o espírito de perdão, é o terceiro princípio. Resultados de viver esse princípio: poder para compreender o amor de Deus. E, em segundo lugar, liberdade para comunicar o amor de Deus. Quando eu violo esse princípio, eu fico ressentido e amargurado. Por isso, eu preciso perdoar. É fundamental que nós perdoemos aqueles que nos fazem mal. A verdade é que, se fizermos isso, por ser esta a vontade de Deus, o nosso lucro será muito maior do que o dano que alguém pode ou pode nos causar. A quarta bem-aventurança é a pureza de coração. Bem-aventurados os puros de coração, pois verão a Deus. Trata-se daquele que limpou o seu coração e permite que o Espírito Santo controle seus pensamentos, suas emoções e seu corpo. O princípio que está por trás dessa bem-aventurança é o princípio da renovação da mente. É a necessidade que temos de ter a nossa mente continuamente renovada pela palavra e pelos princípios que Deus estabeleceu para nós. E os resultados de viver esse princípio é domínio próprio no espírito, na alma e no corpo. Em segundo lugar, a apreciação da vida do ponto de vista de Deus. É ver a vida do ponto de vista de Deus. E ter alegria em viver a vida desse ponto de vista. Quando eu violo esse princípio, é impureza moral em minha vida. Quando eu violo esse princípio, eu tenho pensamentos impuros. Quando eu violo esse princípio, eu cultivo a sensualidade. Nós falamos sobre o fato de que não há pessoas ateias. As pessoas se tornam ateias quando elas, para ficarem em paz com a sua consciência, elas dizem que Deus não existe, porque se elas admitirem o fato da existência de Deus, elas têm que mudar de vida. Então elas preferem dizer: não, Deus não existe, e então eu posso fazer o que quero, e então não há limites para a minha liberdade, né? Liberdade para fazer o que a pessoa quer e não aquilo que Deus quer.
Eric Coy diz que ele descobriu que sempre que uma pessoa se diz ateia tem um problema moral atrás, por trás disso. Ontem, numa palestra que nós ouvimos aqui, a pessoa que trouxe a palestra disse que ele também acha que não existem ateus. Ateus existem até que ele se veja numa situação de apertura. E ele citou, disse que gostaria de colocar todos os ateus num avião e fazer com que o avião começasse a cair. Ele disse que todo mundo ia clamar na hora por Deus, mesmo aqueles que se diziam os maiores ateus. E eu creio que é verdade, porque na hora do aperto as pessoas buscam a Deus. Ou então buscam aquilo que eles fazem por seu Deus, né? Bem, quinta bem-aventurança é o pacificador. Bem-aventurados pacificadores, pois serão chamados filhos de Deus. É alguém que se dispõe a admitir que está errado, pede perdão a todos a quem ofendeu. O princípio que está por trás dessa bem-aventurança é o quinto, tornando-se transparente. Resultado de viver esse princípio, você vai revelar um amor cristão genuíno, alcançar paz interior e ter uma consciência livre de culpa e ainda assumir a responsabilidade integral por seus pensamentos e conduta. É a capacidade de errar, admitir que errou, pedir perdão e não ter medo de fazer isso. Quando eu violo esse princípio, eu tenho culpa e uma atitude crítica. Romanos 2:1, portanto, você que julga os outros é indesculpável, pois está condenando a si mesmo naquilo que julga, visto que você que julga pratica as mesmas coisas. Nós vimos a questão da balança, já chegamos lá. Nós vimos que quando eu tenho culpa, a balança pesa desse lado e eu tenho a necessidade de equilibrar essa balança, senão eu não consigo viver bem. Então vem o outro slide. A tendência de quem tem culpa é começar a culpar os outros. Eu disse que não achei uma ilustração melhor. Esse cara parece estar feliz da vida, mas eu acho, bom, às vezes as pessoas têm gostam muito têm muito prazer em falar mal dos outros. Mas eu creio que muitas vezes quando a pessoa tem culpa, ela fala dos outros com um certo ressentimento, com mágoa, justamente para compensar a balança e ela ficar mais ou menos equilibrada consigo mesmo tentando atenuar a questão da consciência. Então o espírito crítico é um meio de equilibrar a balança para a pessoa ficar bem. Quando eu violo esse princípio, eu experimento culpa e angústia interior. A sexta bem-aventurança que nós vimos, mas vimos muito rapidamente, nós queremos repassar por ela novamente. Bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, pois serão satisfeitos. Trata-se daquele que deseja agradar ao Senhor ao ponto de seu alvo ser o de tornar cada princípio das Escrituras uma parte natural da sua vida. Significa que você tem o desejo de viver esse livro. Significa que você está obstinado. Essa palavra foi usada aqui ontem. Você está obstinado no propósito de viver essa palavra. Não que você possa fazê-lo por si mesmo, mas você vai buscar em Deus os meios que Ele mesmo diz na sua palavra, o poder do Espírito, a graça de Deus e um desejo sincero de viver esse livro.
O princípio que está por trás dessa bem-aventurança é o sexto princípio. É um plano sistemático de estudo da palavra. Você não pode ter a sua vida transformada se você não se expuser a este livro. Então é importante que você tenha um plano para ler esse livro. Nós dissemos na semana passada que se realmente esse livro é a palavra de Deus, eu não sei se foi aqui ou se foi, já nem sei mais, mas eu acho que foi na semana passada mesmo. Se esse livro realmente é a palavra de Deus para você, se você crê que ele é a palavra de Deus, e se você crê em Deus, crê no seu Filho, crê no que está escrito nesse livro, e crê que se você levar em consideração os mandamentos e os princípios aqui estabelecidos, você vai ser bem sucedido. Se você não ler esse livro todo dia, é alguma coisa errada. Ou na sua maneira de crer, ou na sua maneira de entender esse livro como sendo a palavra de Deus. Porque se Deus é quem realmente Ele é, e se esse livro é a palavra dEle, é a verdade, e através desse livro eu tenho vida, então eu tenho mais é que ler esse livro. No livro de Provérbios, no capítulo 3, deixa eu ver se é 3, capítulo 4. Salomão, falando de seu pai, Davi, ele diz assim: quando eu era menino, ainda pequeno, verso 3, em companhia de meu pai, um filho muito especial para minha mãe, ele me ensinava e me dizia: apegue-se às minhas palavras de todo o coração, obedeça aos meus mandamentos e você terá a vida. Não eram necessariamente os mandamentos de Davi, eram os mandamentos de Deus, que Davi amava tanto e os chamava seus, porque aqueles vão se misturar. Você vai descobrir isso se você ler o texto todo. Então ele disse: ele me ensinava e me dizia: apegue-se às minhas palavras de todo o coração, obedeça os meus mandamentos e você terá vida. Procure obter sabedoria e entendimento, não se esqueça das minhas palavras, nem delas se afaste. Não abandone a sabedoria que vem através da palavra, e ela o protegerá. Ame-a, e ela cuidará de você. O conselho da sabedoria é: procure obter sabedoria, use tudo que você possui para adquirir entendimento, dedique autoestima à sabedoria e ela o exaltará, abrace-a e ela o honrará, ela porá um belo diadema sobre a sua cabeça e lhe dará de presente uma coroa de esplendor. Ouça, meu filho, e aceite o que digo, e você terá vida longa. Eu o conduzi pelo caminho da sabedoria e o encaminhei por veredas retas. Assim, quando você por ela seguir, não encontrará obstáculos. Quando correr, não tropeçará. Apegue-se à instrução, não a abandone, guarde-a bem, pois dela depende a sua vida. Então a questão é: se realmente eu creio nisso, mas eu não leio esse livro todo dia, se eu creio nisso, mas eu posso passar horas na internet, eu posso passar horas diante de uma televisão, ou lendo um outro livro, ou indo aqui, ali, acolá, fazendo o que eu gosto de fazer,
mas eu não gosto de ler esse livro, tem alguma coisa errada. Alguma coisa está errada. Ou eu não conheço o autor do livro, ou eu não creio no livro, ou então eu ainda não entendi o que é vida cristã. A Bíblia fala de alianças. A Bíblia diz que Deus fez uma aliança com o seu povo através desse livro. E essa aliança foi chancelada com sangue. E quando Deus deu a lei a Moisés para que a lei fosse dada ao povo, e o povo disse que aceitava essa aliança, animais foram sacrificados, o sangue foi derramado e foi aspergido sobre, selando essa aliança sobre o povo que anuiu, concordou com essa aliança. O Novo Testamento diz que o Senhor então fez uma nova aliança conosco, e porque aquela primeira aliança foi quebrada e o povo de Deus não a cumpriu. No capítulo 8 de Hebreus diz assim, no verso 7: pois se aquela primeira aliança fosse perfeita, não seria necessário procurar lugar para outro. Deus, porém, achou o povo em falta e disse: está chegando os dias, declara o Senhor, quando farei uma nova aliança com a comunidade de Israel e com a comunidade de Judá. Não será como a aliança que fiz com seus antepassados, quando os tomei pela mão para tirá-los do Egito, visto que eles não permaneceram fiéis à minha aliança. Eu me afastei deles, diz o Senhor. Esta é a aliança que farei com a comunidade de Israel depois daqueles dias, declara o Senhor. Porei as minhas leis em sua mente e as escreverei em seu coração. Serei o seu Deus e eles serão o meu povo. No capítulo 10 diz mais ou menos a mesma coisa, mas diz assim no verso 15: o Espírito Santo também nos testifica a esse respeito. Primeiro ele diz: esta é a aliança que farei com eles depois daqueles dias, diz o Senhor, porei as minhas leis em seu coração. Quando nós nascemos de novo, a lei de Deus está no nosso coração. É por isso que Jesus disse: o Espírito está pronto. Agora ele diz que a carne é fraca. Então, a carne não tem condição de obedecer a palavra de Deus. Romanos capítulo 8 diz que, como é que começa a Bíblia? Esse versículo que a gente está memorizando. Por quê? Porque as justas exigências a fim de que as justas exigências da lei fossem plenamente satisfeitas em nós, que não andamos segundo a carne, mas não vivemos segundo a carne, mas segundo o Espírito. E o que diz o outro? Mas eu queria era o outro. É o anterior. É o que nós estamos memorizando agora. É o que fala de Jesus. E vamos lá. Romanos 8:3. Romanos 8:3. Porque aquilo que a lei for incapaz de fazer por estar enfraquecida pela carne, Deus
o fez enviando o seu próprio Filho à semelhança do homem pecador e condenou o pecado na carne, como oferta pelo pecado, e assim condenou o pecado na carne. E aí vem o verso 4, a fim de que as justas exigências da lei fossem plenamente satisfeitas em nós que não vivemos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Então, a lei de Deus está no meu coração. Se eu nasci de novo, ela está aqui. Se eu tive um encontro com Deus, a lei dele está aqui. Agora, o que vai acontecer? Quando eu for fazer o mal, quando eu for fazer o que é errado, eu não vou me sentir bem. Mas muitas vezes eu não sei por que eu não estou me sentindo bem. Então a lei precisa estar na minha mente, não como conhecimento intelectual. Por isso que o texto diz de Hebreus 10:16, porém as minhas leis em seu coração e as escreverei em sua mente. Quem escreve a lei de Deus, essa que eu e você lemos, essa que eu e você ouvimos, é o Espírito de Deus. E se ele não escrever essa lei na minha mente também, a vida que há em mim não vai poder se manifestar. Agora, para isso eu preciso ler. Isso não é coisa nova, isso é coisa lá do Velho Testamento também. No livro de Provérbios, no capítulo 2, diz assim: meu filho, se você aceitar as minhas palavras e guardar no coração os meus mandamentos, então você tem que aceitar a palavra, guardar no coração. Agora, o que é guardar no coração? É você aceitar, receber essa palavra. Agora, o que diz o verso 2? Se der ouvidos à sabedoria. Que sabedoria é essa? Quem é que vai dar essa sabedoria? É a sabedoria do Espírito. Você ouve a palavra, agora o entendimento vem pelo Espírito. E inclinar o coração para o discernimento, isso é estar aberto para discernir. Isso implica que você tem que ter tempo, você tem que parar para ler, você tem que parar para ouvir Deus e deixar Ele falar aquilo que você está lendo e fazer com que você entenda. Pode ser na hora que você vai ler, pode ser depois, mas é preciso que você leia. Jesus não disse que ele ia dar de bandeja a palavra dele para você. Ele disse que o Espírito Santo faria eu e você nos lembrarmos do que ele havia dito. Isso para os discípulos. Para nós é o que nós temos lido. Se eu não ler, o Espírito não vai me fazer lembrar. Ele prometeu que o Espírito nos faria lembrar. Então eu tenho que ler, eu tenho que ouvir, eu tenho que estudar, eu tenho que meditar nessa palavra. Eu tenho que me expor a ela. O texto continua dizendo, Provérbios 2, se der ouvidos, 2:2, a sabedoria inclinar o coração para o discernimento, se clamar por entendimento e por discernimento gritar bem alto, eu tenho que pedir, Deus me faz entender, eu quero entender, não quero entender só com a mente. Se procurar a sabedoria como se procura a prata, e buscá-la como quem busca um tesouro escondido, então você entenderá o que é temer o Senhor e achará o conhecimento de Deus. O que é o temor de Deus? Quando você conhece a Deus, você teme a Deus. Quem conhece a Deus, quem conhece o Deus da Bíblia, teme a Deus. Temer a Deus é odiar o mal. Para você odiar o mal, você tem que conhecer o bem e tem que conhecer o mal.
e a Bíblia diz o que é o bem, a Bíblia diz o que é o mal. Você vai dizer, todo mundo sabe. Não sabe, não. O mundo ensina que o mal é bom e que o bem é mal, o tempo todo. Porque o sistema do mundo funciona na base da lógica. E a lógica do homem não representa necessariamente a de Deus. Porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, diz o Senhor. Então, nós não podemos nos basear nisso, no que o mundo sugere. O que o mundo acha normal, a Bíblia condena. O que o mundo acha supernatural, a Bíblia diz que é pecado. Nós vivemos num mundo em que todos estão se acostumando com práticas cada vez mais perversas e más. E se nós não estivermos lendo esse livro, nós vamos nos ajustar ao mundo e não a Deus, que é o propósito dele para nós. Então é necessário que eu e você tenhamos um plano sistemático de leitura. Isso implica em disciplina para ler. Se você não escolher ter um tempo diário, você um dia vai ter, o outro não vai. Vão ter 2, 3 dias sem ter, depois uma semana, depois se acostuma. De vez em quando você abre a Bíblia, ou de vez em quando você ouve na igreja. Então não é isso. Se você quer ser bem sucedido, a Bíblia diz que não tem jeito de você ser bem sucedido sem isso. Josué 1:8, não se aparte da tua boca o livro desta lei, antes medita nele de dia e de noite, para que tenha cuidado de fazer segundo a tudo quanto nele está escrito. Então farás prosperar o teu caminho e serás bem sucedido. O Salmo 1 diz que bem-aventurado é o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Pois ele será como árvore plantada junto a ribeiros de águas, a qual dá o seu fruto na estação própria, e tudo quanto fizer prosperará. Não há como prosperar na vida sem esse livro. O mundo pode dizer tudo para você. Pode dizer que você tem que ser assim, tem que ser assado. Você tem que fazer a sua parte, sim. Mas se você não se basear nesse livro, você não vai muito longe. Todos nós queremos o que resulta de ler esse livro, de buscar. O texto diz, aquele que deseja agradar. O texto não, é a síntese deste princípio. Quem tem um plano sistemático de estudo da palavra de Deus é aquele que deseja agradar ao Senhor ao ponto de seu alvo ser de tornar cada princípio da Escritura uma parte natural da sua vida. Eu quero ler ainda um texto que Jesus, uma palavra do Senhor Jesus em João, capítulo 14. Versículo 23. João 14, 23. Jesus disse assim: se alguém me ama, obedecerá a minha palavra. Meu Pai o amará, nós viremos a ele e faremos morada nele. O que significa esse texto? Significa que quando nós obedecemos a palavra e vivemos a palavra, Deus é manifesto através de nós. Se eu tenho a vida dele no meu espírito e eu vivo de acordo com essa palavra,
é Deus vivendo a vida dele em mim. E Deus promete que vai fazer morada, Ele vai viver. Isso não é a promessa da habitação do Espírito em nós. Aqui está dizendo que Ele vai viver, Ele vai fazer morada. Eu e você vamos ser pessoas que as pessoas vão olhar e vão ver Deus na minha vida e na sua vida. É esse o propósito. Quando Ele diz que nós devemos obedecer a sua palavra. Eu vou ler novamente o 23. Se alguém me ama, obedecerá a minha palavra. Meu Pai o amará, nós viremos a Ele e faremos morada nele. Não há limites para o que Deus pode fazer através de uma vida de obediência à palavra. Então, é aquele que deseja agradar ao Senhor ao ponto de seu alvo ser o de tornar cada princípio das Escrituras uma parte natural da sua vida. Qual vai ser o resultado disso? Alegria crescente. Jesus disse: essas coisas eu vos digo essas coisas para que o meu gozo esteja em vós. Para mim, para que a minha alegria esteja em vocês e seja completa. Está no Evangelho de João, capítulo 15, versículos 10, 9, por ali. Você vai ter um espírito satisfeito. Você vai estar satisfeito. Olha, não tem erro. A verdadeira alegria está em viver esse livro. Eu não posso fazê-lo, mas o Espírito pode me ajudar a fazê-lo e me capacitar para fazê-lo se eu me dispuser a fazer. Se esse for o meu alvo, se esse for o meu objetivo. Jesus disse: sede perfeitos, como perfeito é o vosso Pai Celestial. Será que Ele disse isso só para encher linguiça? Eu não creio. Jesus disse: olha, se a justiça de vocês não excederem muito a dos escribas e fariseus, vocês jamais entrarão no reino dos céus. Jesus não estava dizendo que eu vou ser salvo por meio da prática da palavra, mas é uma característica de quem é salvo, é amar esse livro, amar o Deus desse livro. Então você terá alegria crescente, um espírito satisfeito e crescimento espiritual. É bom a gente perguntar: eu tenho crescido espiritualmente? Eu sou o mesmo hoje que fui há um ano atrás? Se sou, nada mudou, não houve crescimento, não houve mudanças. Eu sou o mesmo hoje que era um mês atrás? Se sou, não houve mudança. Não houve crescimento, não houve conhecimento revelado, não houve nada de diferente. Nós temos que crescer dia a dia. Antes crescer na graça e no conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo. Quanto mais eu conheço, mais Ele tem liberdade para viver a vida dele em mim. Se eu não o conhecer e se eu não receber revelação, Ele não vai poder manifestar a vida dele. Quando eu violo esse princípio, eu tenho uma atitude de desinteresse espiritual. 1 Coríntios 3, de 1 a 3, diz assim: irmãos, não lhes pude falar como a espirituais, mas como a carnais, como a crianças em Cristo. Dei-lhes leite e não alimento sólido, pois vocês não estavam em condições de receber. De fato, vocês ainda não estão em condições, porque ainda são carnais. Porque visto que há inveja e divisão entre vocês, não estão sendo carnais e agindo como mundanos? Briguinhas, confusões, invejas, ciúmes e todas essas questões que caracterizam as obras da carne são coisas que caracterizam crianças. As crianças
são conhecidas sobretudo pela espontaneidade delas. Elas, quando não gostam de uma pessoa, elas não escondem isso não. Se elas têm que partir, elas se engalfinham uma com a outra, e elas, enfim, elas são aquilo que elas são. Em outras palavras, elas são aquilo que eu e você somos na carne. O que nós somos, os adultos são, é mais educados, já aprenderam determinadas regras e amadureceram nesse sentido. Mas a minha carne e a de uma criança não tem nenhuma diferença. Agora, nós não temos que viver segundo a carne. Nós não temos que andar segundo a carne. A Bíblia diz: se eu viver segundo a carne, o resultado disso é morte. Mas se eu viver segundo o Espírito, eu tenho vida. Eu vou experimentar a vida. Será que existe um espaço na vida cristã para um crente meio lá, meio cá? Para um crente carnal? Ah, eu sou crente, mas eu sou crente carnal. Sou salvo. E eu quero continuar sendo um crente carnal. E aí? Existe essa possibilidade? O que é o crente carnal? Paulo fala de uma criança, que é geral. Não vos pude falar como espirituais, mas como carnais. Ele não está dizendo que carnais é o estado de carnalidade, é um estado legal. Ele disse, porque ainda são carnais, no verso 3. E ele diz quais são as características. São pessoas que estavam vivendo na carne. Mas em Romanos, ele diz que se nós escolhermos esse caminho, vai resultar em morte. E eu posso fazer essa escolha. Mas a questão básica é o seguinte: quando eu faço essa escolha, eu estou sendo coerente com a minha confissão? Ele também diz que não. Vamos ver o que ele diz em Romanos capítulo 8. Romanos 8, 9. Ele diz assim: entretanto, vocês não estão sob o domínio da carne, mas do Espírito, se de fato o Espírito de Deus habita em vocês. Se alguém não tem o Espírito de Cristo, não pertence a Cristo. O que é que Paulo chama de estar sob o domínio da carne? Ele diz: entretanto, vocês não estão sob o domínio da carne, mas do Espírito, se de fato o Espírito de Deus habita em vocês. Paulo diz: se o Espírito de Deus habita em nós, quem é que tem que prevalecer? É o Espírito de Deus. Ele diz: se é que de fato o Espírito habita em vocês. Ele diz assim: entretanto, vocês não estão sob o domínio da carne, mas do Espírito, se de fato o Espírito de Deus habita em vocês. Se alguém não tem o Espírito de Cristo, não pertence a Cristo. Então, se você tem o Espírito de Deus, então você deve viver pelo Espírito, deve andar no Espírito, deve buscar essa vida no Espírito. E para andar no Espírito, você deve ler a Bíblia. Você deve estudar esse livro. Porque é assim que a sua mente vai ser renovada. E assim você vai ser livre dos ardis que o mundo arma para você. E quando eu falo em mundo, eu estou falando no sistema do mundo que jaz no maligno. Então não existe essa questão de ser meio termo. Já falamos aqui no domingo passado sobre o que diz Jesus quanto à questão da igreja de Laodiceia. Jesus disse para aquela igreja que porque ela não era fria
nem quente, mas era morna, ele estava a ponto de vomitar aquela gente da boca dele. Não é isso que está lá? Então não existe isso, não existe vida sem compromisso, não existe vida sem... Nós estamos falando de aliança. O que é uma aliança? Você, quando casa com uma pessoa, Jesus disse, aliás, desde o Gênesis é dito isso e Jesus repete sim, repete no capítulo 19 de Mateus. Quando o homem se une a uma mulher, ele se torna uma só carne com ela. E quando aquele que se une ao Senhor, o que a Bíblia diz? É um espírito com ele. 1 Coríntios 6:17, se não me engano. Aquele que se une ao Senhor é um espírito com ele. Então, é uma aliança. Aliança é um pacto, é um compromisso, é um envolvimento. E não há como você ter aliança com alguém e fazer algo que não esteja envolvendo essa pessoa. E não há como você viver uma vida independente dessa pessoa. Se você está em aliança com ela, o que acontece com ela tem repercussão na sua vida, afeta a sua vida, e o que você faz afeta a vida dessa pessoa. É por isso que quando nós cremos em Cristo, por causa da aliança com Ele, Ele levou a minha morte, e Ele foi à cruz, e Ele derramou o seu sangue, e Ele foi condenado como eu seria por causa do meu pecado. Porque eu criei nele e entrei em aliança com ele, ele me deu o que ele tinha: vida, vida eterna, o Espírito dele e a capacidade de viver como ele viveu, por meio dele. Isso é aliança. Então, quando eu violo esse princípio, eu tenho uma atitude de desinteresse espiritual. Estou nem aí. Eu simplesmente não tenho interesse pelas coisas espirituais, não tenho interesse em ler a palavra e conhecer a vontade dele para a minha vida. Eu quero fazer o que eu quero e não o que ele quer que eu faça. Mesmo que eu queira, eu não consigo chegar ao ponto de estudar a palavra de Deus. Eu posso, aqui, acho chato, acho lindo. Eu limito a ler a palavra quando estou com problemas e dificuldades. Aí todo mundo corre para lá, né? Então é isso. E eu acho que a gente vai ficar aqui mesmo. Eu ia entrar na outra bem-aventurança, mas é melhor parar aqui para que você reflita sobre o que nós falamos nessa manhã. Queria que você curvasse a sua cabeça. E que você se autoexaminasse e pensasse: qual é o nível de comprometimento que eu tenho com o meu Senhor e com a sua palavra? Eu levo isso a sério? Se é tão importante isso, se é uma questão crucial, se é uma questão para essa vida e para a vida eterna, não que por ler a palavra você vai ser salvo. Você vai ser salvo. Você é salvo quando conhece a palavra. Mas eu digo, você já é salvo. Então você não vai ler para ser salvo, mas você vai ler para fazer a vontade de Deus, e porque a vontade de Deus é essa para você. A questão é se nós estamos comprometidos a esse ponto. Então, veja, fale com Deus sobre
o que você quer. Se você quer realmente viver a palavra dele, se você quer que ela faça parte da sua vida e que ela habite ricamente em você, então diga isso. E faça agora o propósito de separar um tempo para você ler a palavra, para você orar, para pelo menos pedir: Deus, me ensina a tua palavra e me faz entender e me ajude a viver à medida que você for lendo.